quando você está debaixo de uma carteira assinada, você acredita que você está mais protegido, de alguma forma. Você se sente menos vulnerável. Exatamente. E no empreender, não. É a crença inabalável e diária de acordar e de saber que só depende de você e da a mais absoluta confiança que você tem no seu trabalho. O nosso papo, A gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. e eu sou Graciema Freitas, e aqui o nosso papo a gente inventa. E a gente está muito feliz de estar voltando. A gente, depois de longas nova. férias, Mas voltamos. E voltamos com o quê, Débora? Que papo que a gente vai inventar hoje? a gente vai inventar, a gente está inventando falar sobre empreendedorismo digital. E tem uma convidada maravilhosa para estrear a nossa temporada. Em grande estilo, nós vamos estrear. Ela é jornalista, idealizadora do podcast de notícias Rivo News, Maria Cecília Flash, Homem de Carvalho. Gente, a gente tinha que fazer essa referência, por né? Por favor, o nome de princesa, né? Gente, é de realeza. Pra quem não sabe, gente, Rivotalks, eu sempre falo o nome do entrevistado inteiro no início. É isso aí. É? E aí, a gente vai chegar ainda no Rivotalks, no Rivo News, mas a gente queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória no jornalismo até meio de 2023. Então, eu acho que até meio de 2019, não é nem 2023, que é quando eu realmente entro no empreendedorismo digital, só que não pelo Rivo News. É quando eu descubro realmente o poder de empreender na internet, né? Por conta do teu irmão. Por conta do meu irmão, por conta do Guzi. Então, foram 18 anos ali de jornalismo até 2023, dentro da TV Globo, mas eu comecei a trabalhar um tempinho antes, então, no total, são 20 anos ali trabalhando com redação, com jornalismo, com factual e tal, mas a maior parte do tempo entrei como estagiária na Globo News, pelo projeto Estagiário da TV Globo, e fiquei lá até passando por tudo, né? Produção, estágio, apresentação, reportagem, tudo, edição, tudo. E aprendi muito, me desenvolvi muito, cresci muito, só que tem uma hora que as coisas mudam lá dentro e mudam do lado de fora, né, da redação. Então, é quando realmente o digital ele ganha uma nova dimensão. Para além da questão do YouTube, do Instagram, as pessoas começam a falar sobre desenvolver o digital, aparecer no digital, sobre ser esse shopping aberto 24 horas onde você pode vender seu peixe. E nisso eu comecei a conhecer muita coisa diferente daquilo que eu ouvia sempre, todo dia, dentro das redações. Eu falei, olha, mas parece que tem um mundo lá fora, não é mesmo? Que curioso. Tem outras coisas acontecendo. Uma galáxia, né? Não, uma galáxia inteira, um universo gigantesco, com opiniões diferentes. Porque o que acontece? Ainda mais quando você está dentro de uma redação, você fica ali dentro, você fica meio ensimesmado. Todo mundo está dizendo as mesmas coisas, está todo mundo falando aquilo, e você fica meio que com antolhos. Você fica ali parado, olhando para frente, aceitando aquela realidade. E aí, de repente, eu comecei a olhar para fora, comecei a conhecer algumas figuras, especialmente de marketing digital, que foi a primeira coisa que cresceu muito no digital. Foi. E todo mundo começou a falar. E aí eu peguei, olhei aquilo, falei, olha, que interessante, que coisa bacana, parece que dá caldo. E aí, um dia, meus pais ali precisando de grana, a gente precisando de uma grana extra, não sei o quê. Eu sentei no sofá lá de casa, da casa dos meus pais, olhei os quadros do meu irmão, que é autista, na parede. Falei, por que a gente não vende os desenhos do Guzi? Aí, como que vai vender? Eu falei, a gente faz uma página na internet, vamos vender. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte. Levantei, tirei foto. Meu pai tinha um Facebook lá todo ativo. Falei, eu não posso fazer nada no meu, então faz no seu. Eu não posso ficar divulgando nada no meu, por causa da questão do jornalismo, que é uma outra besteira enorme, mas tudo bem. E aí eu falei, posta aí. E aí, em 10 minutos, tinha R$300 na conta. A gente tinha vendido 10 minutos, não tô Aliás, eu tenho um azulejo dele, coisa mais linda do mundo. Para quem não conhece, @Guziarte, G-U-Z-I-A-R-T.
E aí eu falei, gente, aí me deu esse clique, aí eu imediatamente abri o Instagram, abri o Twitter, abri todas as contas possíveis com @guziarte para garantir o nome. E aí o negócio começou a rodar, eu falei, olha... Aí eu falei, peraí, todo mundo sempre fala que eu falo bem, que eu sei me colocar, me pedem dica para isso. E uma das coisas que eu ouvia muito nesse mercado de internet é, como é que você ganha dinheiro no digital? Fazendo aquilo que você faz para todo mundo de graça. Então, você dá dica de roupa de graça para suas amigas? Faz isso no digital que você vai dar dinheiro. E todo mundo me pedia dica de comunicação. Como me comunicar melhor, como falar melhor. Aí eu falei, tá, mas eu tinha uma implicância já com a palavra curso. Sim. Eu falei, curso? Não quero dar muito curso. saturado, né? Curso. Era tudo curso na época. Aí um amigo falou, por que você não usa a palavra método? Você desenvolve um método e você fala sobre esse método. Eu falei, tá. Aí eu criei o método Bacana. FALE, para falar com leveza e espontaneidade. Você já tinha saído da televisão nessa época? Não, estava lá na TV. Aí peguei e lancei esse. E aí a única coisa que eles permitiam é que desse aula. Como eu estava dando uma aula no digital, isso não tinha problema divulgar. Isso foi o quê? 2019 também. 2019. Então, 2019 tudo estamos também. falando antes de pandemia. O Guzi foi junho de 19. E aí, com a pandemia, todo mundo ficou em casa. Então, ele cresceu também muito na pandemia, que as pessoas pararam para olhar para casa. Sim. Aí viram, falta um quadro, falta uma graça, né? Todo esse mercado in-house cresceu muito. Cresceu muito. E aí, o negócio do Guzi foi indo e muita gente foi para o digital e sentiu a necessidade de falar. E aí, no final de 2019, eu lanço o meu primeiro método FALE. E eu vi que dava certo. Eu falei, putz... Aí fez 100 e tantas vendas no primeiro. Com dinheiro na mesa aqui, dando bobeira. Exatamente. Aí depois lancei outra turma. Mas aí é aquilo. A coisa ganha atração e aí você tem que ter o mínimo de organização. Porque eu tinha a vida e isso. E começou a ficar um pouco puxado. Porque eu não tinha rotina nenhuma no meu trabalho na Globo E a vida News. de jornalista é pesada também, né? Além disso. E aí começou a pandemia. Eu trabalhava em todos os horários o tempo inteiro. Então eu fiquei muito sobrecarregada. Então eu não conseguia... continuar levando o método FALE, porque eu sempre dava as aulas aos sábados. Mas eu estava trabalhando muito final de semana, porque ficava todo mundo com Covid. Então, eu trabalhava a semana inteira. Então, só eu não peguei Covid. Em paralelo a isso, você estava, de alguma forma, se especializando, assim, estudando sempre, sobre cada vez mais. O movimento querendo entender digital. o que era algoritmo. Tanto que, na época da pandemia, eu comecei a inventar com o pessoal da TV. Falei, vamos fazer live, eu e você? Assim, antes de estourar o boom das lives, eu queria fazer live com a galera, porque eu entendia que isso gerava conteúdo, gerava gente vindo me conhecer, gente que só seguia... Porque, assim, existem dois movimentos. Existe a galera que segue porque te conhece, porque te viu na televisão, te viu em algum lugar, e ela só vai e começa a te seguir, mas ela não engaja, ela não vira alguém que interage com você e existe formação de comunidade. Então, eu via muita gente que tinha entrado há muito menos tempo na TV e estava há muito menos tempo no ar, com 100, 80, 200 mil seguidores, e eu lá com, sei lá, 20, 30. Eu falava, putz. Acontece que eu ia olhar a taxa de engajamento dessas pessoas e a minha era muito mais engajada. E aí eu comecei a fazer esse processo que eu falo que é de letramento digital, que muita gente não tem. Às vezes não importa o seu tamanho, importa o seu engajamento. O quanto que as pessoas interagem com você. O quanto quando você começa a conversar com elas, elas te respondem. Então, assim, as amigas que tinham caixinhas, abriam caixinhas, que eu comecei a falar sobre isso, e eu virei a blogueirinha dentro da televisão. Todo mundo, em algum momento, ouviu isso até de forma pejorativa, né? Totalmente. Ai, a blogueirinha, lá tá lá a blogueirinha. Tanto que eu acho que o nome da blogueirinha vem disso aí, né? Da blogueirinha, sim, blogueirinha, a né? blogueirinha. E aí a gente... as pessoas vinham me perguntar assim, mas você recebe sempre as mesmas perguntas? São sempre as mesmas pessoas? Por que... Eu falava, não, quando eu abro a caixinha vem um monte de gente.
E aí eu notava a diferença de um perfil para o outro. Assim, você ter muito seguidor não significava você ter engajamento, ou você ter diversidade de menos público. ainda ter venda, efetivamente. Exatamente. Né? Então, você, nisso, já foi aprendendo como se jogava esse jogo do digital. Além de aprender a jogar, aprender a ler o digital. O que significava? E aí eu comecei a conhecer pessoas desse meio. Então, assim, o que significava o engajamento? O que significava uma hashtag dizendo tal coisa, uma hashtag dizendo outra coisa? Quando, por exemplo, nas eleições, o que estava hashtag Bolsonaro, eu sabia que ia ter conteúdo contra Lula. O que estava hashtag Lula, eu sabia que era contra Bolsonaro. Você começa a entender essas dinâmicas, você começa a entender o que está crescendo mais, como é que você constrói uma frase na legenda para você ter uma entrega melhor. Eu comecei a observar isso. Copy. Mas eu ainda não conhecia tudo. Que eu só fui conhecer quando surge o Rivo News. E aí é que realmente é a virada de chave da coisa, porque quando eu sou demitida, eu apresento o jornal segunda, normal, depois do feriado. Aí, à tarde, sai a reportagem maldosa ao meu respeito, absolutamente maldosa. Intencional para me prejudicar, assim, claramente. Aí eu falei, duvido que dessa vez tem escapatória. Eu já estava lendo muito bem o cenário para entender o que ia acontecer comigo. Aí falaram que eu não deveria apresentar o jornal no dia seguinte, eu deveria ir ao Rio. Eu falei, vou ser demitida. Fui demitida na terça. E na quarta, eu registro o Rivo News. Que Você já foi... tinha nome em é mente ótimo, gente. essa coisa de podcast? Que horas que surgiu o seu projeto como sendo um podcast, efetivamente? Eu brinco que a gente jogou para o universo sem saber. A gente, em momento algum, falava podcast, em momento algum. Só que o que acontecia? A gente saía do jornal muito insatisfeito com o que a gente colocava no ar. Muito. A gente falava, não, mas a gente tinha que falar de tal coisa, a gente não deveria entrevistar fulano, a gente não falou de tal assunto, a gente não falou de tal... Então, a gente saía do jornal, acabava o jornal às 9 horas da manhã, é isso. Acabava o jornal às 9 da manhã, eu trocava de roupa, descia, eu ficava no estacionamento com o Gabriel, que trabalha comigo, com o Pedro, que também começou o projeto com a gente, depois saiu, e a gente ficava ali, naquele brainstorming ali. Puta, o que poderia... Ai, por que não é assim? Interessante, porque a ideia que a gente tem é que isso incomodava só a audiência, mas incomodava vocês apresentando também. Me incomodava muito. Era uma coisa que me perturbava muito. Ainda mais quando você tira os antolhos e você começa a ver o resto, aí você fala assim, cara, as pessoas não assistem só vocês, tem um mundo acontecendo. Vocês estão falando de coisas que não fazem sentido. Para de achar que as pessoas só estão vendo vocês, entendeu? Mas ainda assim a gente não era ouvido. E eu sei que a gente falava isso não só nas nossas conversas, mas a gente falava isso com a chefia. Tipo, monopólio e superioridade não existem mais. Não né? existem, não existem. E aí a gente começou a conversar isso com a chefia, a gente sabe que isso também incomodou muito. Então, assim, esse também é um dos motivos para eu ser demitida ali. Não tem a menor sombra... Aliás, é o motivo. Tinham N motivos, assim, mas eu comecei a falar demais, a reclamar demais, a me colocar demais, e isso incomoda muito. Sim. E aí a gente falava... Imagina se a gente tivesse um programa assim, imagina se a gente fizesse assado. Se a gente pudesse falar Imagina o que se a gente vontade. pudesse conversar com fulano. Imagina se a gente pudesse escrever numa tarja assim, assim, assim. Imagina. E a gente ficava nessa de imagina construindo um cenário. Então, assim, para quem acredita em visualizar e jogar para o universo, a gente visualizou e jogou para o universo Sem essa saber, tava fazendo realidade isso. sem saber. Então, quando sai a matéria falando que eu xinguei a emissora de Rivo News, o que é uma grande falácia, porque isso é um apelido interno da redação, enfim, absolutamente natural, todo mundo sempre falava disso, e eu estava falando sobre a rotina, a vida complexa do jornalista e o quanto que às vezes ele tem que recorrer a Rivotril, não só o remédio, é o brigadeiro, o cigarro, a bebida, cada um recorre a uma forma.
Eu ouvi esse podcast lá atrás. Não, e eu convido todo mundo a ouvir para ver que não tem nada É. demais, assim. Foi no É Nóia Minha com a Camila Frender. É. Eu estava falando sobre rotina, sobre a vida do A jornalista. gente sempre busca alguma forma de entorpecimento para o que está nos incomodando, né? Exatamente, exatamente. E o entorpecimento de muitos também era o Rivotril. Então eu falei, você chega às vezes na redação, você pergunta, alguém tem um Rivotril? Saem 5 da bolsa. Em gota, em comprimido, Sublingual. todos os miligramas diferentes ali, você pode escolher. E aí, eu falei, vou contar aqui, hein, gente? O apelido é Rivonews, inclusive. Normal. E aí, quando sai a matéria dando destaque a isso, e eu vi a repercussão disso, eu falei, gente, é uma marca. Esse nome é meu. É uma marca. Não, o nome é ótimo. E na hora eu peguei, na quarta-feira eu registrei. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas vai ser isso. E aí, quando eu estava no avião de volta do Rio para São Paulo, da minha demissão, eu mandei uma mensagem para o Gabriel e falei assim, vamos tocar aquilo que a gente sempre quis? Vamos fazer um Rivonews acontecer? E a esposa do Gabriel também me mandou uma mensagem falando, agora é hora de vocês fazerem o que vocês querem. Porque o Gabriel estava procurando emprego já CLT de novo, redação. E eu falei, não, vamos fazer acontecer. E aí, 9 dias depois, eu estava sentada numa produtora apresentando o projeto daquilo que a gente tinha criado em uma tarde. A gente sentou, vamos fazer assim, 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 é isso, tá. E aí chamamos a Manu, vamos apresentar. Que estava tão claro, né? Não, estava tão bem desenhado na nossa mente já o que era para ser, que a gente precisou daquela tarde, e aí tem até o videozinho que eu tenho do Gabriel falando, cara, acho que a gente tem um podcast. Eu lembro, eu assisti. Então, assim, temos um podcast, então vamos apresentar, e assim foi. E aí, o canal Rivonews, hoje, né, tem ali na frente das câmeras você, o Gabriel Weiner, a Manuela Musitana, maravilhosa, Já esteve aqui, sim. Bom, hoje tem mais de 130 mil inscritos no YouTube. Isso a gente está falando de um podcast que se iniciou pós-pandemia. Isso. O movimento é todo diferente. Ele está chegando aos 80 mil seguidores no Instagram, isso fora as outras plataformas. Tem que ver se bateu 100 mil no TikTok, que estava para bater agora 100 mil no TikTok. Vou até dar uma olhada enquanto você fala. Mas e aí, quando que você percebeu que o podcast tinha realmente começado a crescer? Já ultrapassamos os 100 mil, 101. Uau! Mil no TikTok. A gente, quando eu entendi que ele estava que ele era real, crescendo. que Ele tinha tava partido para o mundo e estava crescendo. Eu acho que ele ainda está partindo para o mundo. Assim, eu sempre faço uma analogia com ter filho. Porque, assim, eu era realizada no meu emprego? Era. Eu estava feliz fazendo, apresentando? Estava. Assim, eu estava me realizando ali. Só que quando o negócio é seu, e você vê ele crescer, e você vê ele se desenvolver, ainda que tenha tropeços, ainda que, né, babe, cuspa no chão, faça, é seu. Então, você fica muito feliz e muito orgulhosa com cada passo dessa jornada. Você se entusiasma com cada coisinha. Então, assim, o que eu aprendi quando eu entrei na Hub, que foi a primeira produtora que a gente entrou e organizou? Que não é só lançar um produto digital. Existe a linguagem e as ferramentas. Então, eu aprendi sobre fluxo de conteúdo, que era uma coisa que eu não fazia ideia. Na primeira reunião que a gente teve lá, porque eles não eram uma produtora, eles eram gestores de conteúdo. Essa era a diferença. Então, a gente caiu no lugar certo, sem saber. Então, não adianta só você botar um produto. Eles explicaram para a gente que tinha um produto e que tinham as derivações desse produto. Então, você tem o conteúdo que vai ser cortado para o YouTube, vai ter o conteúdo que vai para as redes sociais, e que é isso. A gente está no YouTube e está no Spotify. Só que a gente tem os cortes do YouTube grandes, tem os shorts, tem os reels. Cada um funciona de uma forma
Um gera engajamento, o outro de é acordo com o perfil outro também. é funil, o outro é para engajar, os stories são então eles tinham uma programação de entrega de conteúdo que fez toda a diferença para o Rivo News crescer no orgânico como até hoje. E a entrega é toda orgânica. A gente nunca botou 1 centavo de mídia paga em nada, em lugar nenhum. Por quê? Por conta desse fluxo, dessa distribuição de conteúdo que faz toda a diferença. Absurdamente inteligente, né? E aí, quando eu vi a dinâmica de como isso funcionava e de como isso se desenvolvia, foi muito... Eu notei na hora que o Rivo News estava acontecendo, quando ele estava acontecendo, assim. Porque era 1.000, nossa, a gente já tem 5.000, nossa, a gente já tem 10.000. E tudo na internet é exponencial, assim, né? Então, o que você cresce em 6 meses, você cresce o dobro em 3, você cresce 3 vezes em 1 mês e meio. As coisas vão indo em progressão geométrica e não progressão aritmética, entendeu? E aí, a gente alcança os 100... O primeiro marco foi 50.000. Eu estava num evento que me chamaram para participar, para falar de comunicação, que era o Clube A de mulheres. E aí, lá dentro, a gente bateu 50.000. E aí, eu fui fazer uma pergunta para alguém que estava dando uma palestra. Eu falei, vocês me desculpem que eu estou um pouco emocionada, que a gente acabou de bater 50.000. Eu falei, cara, 50.000 pessoas decidiram apertar um botão e se inscrever no nosso canal. Tá, vamos descontar, sei lá, 1.000 de amigos de todo mundo? São 49.000 pessoas que resolveram apertar um botão e falar, vou seguir porque eu quero acompanhar essas pessoas. E eu falei, cara, 50. E aí isso foi dezembro. Em março, fevereiro, final de fevereiro, a gente já está com 100.000. É muito rápido. E eu falei, cara, 100.000. E aí agora já estamos em 130. E aí você vai vai vendo... crescer mais ainda. E aí tiveram pequenos marcos, assim. Uma entrevista do Rivotalks um dia virou a mais ouvida do Brasil no Spotify, que foi com o Chico Felice. Sim. Sábado e domingo, a gente ficou como acima de Café com Deus Pai. A gente era o primeiro lugar geral do Brasil, mais ouvido. Eu falei, primeiro lugar geral. A gente chegou em 8º na lista. Antes disso, quando a gente estava bem no inicinho, a gente chegou em 8º lugar mais ouvido do Spotify. Então, assim, vão aparecendo marcos. E praticamente um bebê em comparação com outras pessoas que estão aí na estrada há muito mais tempo, tempo, né? É bebê. Um bebê. Isso, assim, 1 ano e meio, 1 ano de existência, nem 1 ano de Foi mais ou menos existência. junto com a gente, não foi? Foi. Mais A ou gente menos, foi em mais ou outubro de menos. 23. A gente Outubro foi, de tipo, novembro. Então, assim, é um trabalho que... E a gente está ali se dedicando para aquilo. Mas é empreender. E aí, falando em empreender, quero saber o seguinte. O Gabriel e a Manu, hoje, né, que a gente já falou que hoje são seus sócios. Sim. Além de vocês 3, ainda tem mais 2 sócios que atuam ali nos bastidores. Exatamente. A gente sabe que empreender normalmente é muito solitário. E aí, quando forma aí esse grupo, como é que é? Sociedade é insuportável, né? É o casamento sem sexo. Casamento todo sem mundo sexo, fala. gente. Sociedade é insuportável, sociedade é difícil, cada um tem uma opinião. Eu tenho um problema muito grande na minha vida, que é a incapacidade de dizer não e de querer evitar conflito. Então, eu acabo não impondo a minha vontade, a minha voz, o que eu quero falar, tal, o que é péssimo. E tem isso, assim... É empreender. Empreender já é difícil. Empreender no Brasil, 2 vezes mais difícil. E aí você fica atrás de patrocínio, você fica atrás de apoio. Aí você entende assim, não, mas o patrocínio também pode me limitar de um lado. Então vamos investir em fazer mais conteúdo para criar monetização e a gente monetizar só com o YouTube. Mas aí a gente fica refém do YouTube. E a entrega do YouTube, tem uma hora que o YouTube fala assim, não quero mais te entregar. E aí, como é que você faz? Então, você precisa do patrocínio. Às vezes uma palavrinha que tem no vídeo, o YouTube te boicota completamente. Uma palavra. A gente viu, assim, os episódios do Frota, que a gente fez no Rivotalks, e da Nani People, bombaram. Os 2 juntos, a entrega foi pífia.
perto do que a gente sabe que seria capaz de fazer. A gente tem um vídeo que micou total por causa da palavra calcinha. É isso, é ridículo, assim. Você tem que saber... Isso é outra coisa, você tem que saber como escrever, o que escrever. A partir de agora, o Instagram passa a ranquear no Google também. Então, o que você escrever na legenda das suas fotos, na legenda dos seus stories, tudo vai ranquear para você estar mais bem visto e categorizado. E as pessoas não sabem disso. A gente está aprendendo isso ao longo do tempo. Mas voltando ao negócio de sociedade, é complicado porque cada um tem uma opinião. E são 5. Eu e Manu somos as mais velhas, e eu digo que eu sou a mais velha sob o aspecto de ser mais experiente no mercado de comunicação. Sim. A Manu sempre teve no mercado CLT em outras áreas, né, de comunicação. E eu no mercado de comunicação real de jornalismo, e de entender mais da dinâmica de televisão, de entrega de notícia, etc. Então, sou eu e a Manu, as mais velhas, e o resto dos meninos... Ainda tem essa diferença. As mulheres são as mais velhas e os meninos são os mais novos. De 32, 33 anos de idade, 30 anos de idade, 22. Não, tem implícita uma coisa de gênero aí, às vezes, também. Não, né? E além disso, para mim é importantíssimo, por exemplo, ter o Theo na sociedade, que tem 22. Porque ele chama atenção para a gente de coisas da geração dele que são fundamentais. É super importante Para a ter gente esse olhar. ficar ligado, ter esse olhar. O que é bom, o que a sua geração está falando agora. É importante ter isso. Mas, ao mesmo tempo, são, às vezes, opiniões muito distintas e soluções muito distintas que cada um tem. E cada um tem seus problemas pessoais, seus traumas pessoais, seus medos. Então, vamos fazer tal coisa? Não, porque eu não gosto, porque eu me sinto humilhado fazendo isso. Mas como assim você se sente humilhado fazendo isso? E aí fica insuportável. Falando em humilhação, Difícil. teve alguma crença que você precisou quebrar para se colocar nessa posição de empreendedora Eu digital? ainda estou quebrando. Quebrar é a crença inabalável em você, o tempo inteiro. É a crença inabalável no seu projeto. É acreditar o tempo inteiro. Não existe espaço para dúvida. Não tem ponto final também, né? Cada dia é um desafio novo que a gente tem que Totalmente. encarar. E aí tem uma virada de chave. E aí você entende que não adianta você pegar e se abrir, às vezes, para alguém que, às vezes, um entrevistado, você fala, putz, essa pessoa vai ser a oportunidade para eu fazer tal coisa. E não necessariamente aquela pessoa vai te entregar o que você esperava, entendeu? E aí rola a decepção. Mas eu acho que quando você é empregada, você pode dar o seu melhor, você pode fazer o seu melhor, mas você está sempre debaixo de um guarda-chuva, de uma proteção que você acredita. Não, como diz o Flávio Augusto, bilionário, né? Dono da WhatsApp, etc. Flávio Augusto Bombar. Não existe... Oh, meu Deus, qual é a frase dele? A pessoa esqueceu. Não existe... não é constância. Não existe... enfim, não existe aquilo que é certo. Tudo é abalável. Tudo pode mudar. Você pode ser funcionário público e sair do seu... Não existe a constância. Telhado de vidro sempre, né? Sempre existe. Mas, quando você está debaixo de uma carteira assinada, você acredita que você está mais protegido, de alguma forma. Você se sente menos vulnerável. Exatamente. E no empreender, não. É a crença inabalável e diária de acordar e de saber que só depende de você e da a mais absoluta confiança que você tem no seu trabalho. Isso é muito difícil. Ainda mais se você tiver uma autoestima não muito bem apertada. Para a mulher é dificílimo. Todos os hormônios em questão que nos abalam, que mexem com a gente. Um dia que você está super disposto, é hoje. É dá isso. tudo, no outro dia que você quer ficar debaixo das cobertas. Exatamente. Né? Não tem tempo para ficar debaixo da coberta. E não tem tempo para tirar férias. E você tem que saber... Não, tá. A gente conversou com várias pessoas de mercado de podcast e todos falam exatamente a mesma coisa. Assim, foram não sei quantos anos trabalhando sem receber um tostão. Foram não sei quantos anos fazendo sem retorno. Foram não sei quantos anos ouvindo não. Porque as pessoas acham que empreender, assim... Não Principalmente essa geração mais nova, que é muito imediatista, acha que tem que dar resultado muito rápido
E não é assim. E a gente não sabe. é assim, não é para qualquer mercado. O de comunicação que está inflado, todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo entregar, não é simples. Imagina o jornalismo, que as pessoas estão rechaçando mega. Que de um lado a gente tem o Rivotalks, que é entrevista, e do outro o Rivonews, que é notícia. Sim. Mas o Rivonews está tendo uma entrega maravilhosa. Outro dia a gente bateu 700 pessoas ao vivo. Maravilhoso. E aí, ao meio-dia de sexta. Pegando isso aí dessa entrega, hoje em dia, tudo, no geral, né, no mundo, assim, tudo pelo like, o like, que hoje em dia o like nem importa mais tanto, Não. né? Mas, enfim, o que eu queria te perguntar mesmo? Como é que vocês, Rivonews, fazem para equilibrar a coisa da entrega do conteúdo sério, relevante, com a coisa na verdade, até uma pressão por engajamento nas redes? Mais uma vez, a crença inabalável de que você está fazendo aquela coisa da forma que tem que ser feita. Então, assim, você não vai ficar levando em conta o like, o que fulano disse, o que Beltrano disse. Ignora isso. Se tem uma crença de que você está fazendo é certo, continua fazendo. Intuição, ouça. A intuição e o próprio resultado. Então, quando a gente começou a receber feedbacks de que não via há muito tempo nada de jornalismo, não via notícia há muito tempo, estava cansada de não sei o quê, e aí essas pessoas começam a assistir a gente porque viram um respiro, a gente fala, puta, esse é o caminho certo. E a gente começa, eu estou falando por mim agora, a gente se identifica. É isso. A gente, às vezes, o Gabriel fala, eu morro de rir, porque assim, adoro... As tiradas. Você é a chefona, a que bota a ordem no boteco. Isso. E o Gabriel é um médio entre Manu e você, né? Mas, assim, às vezes a Manu o Gabriel tem umas zoneia o tiradas. boteco e o Gabriel fica entre a zona e a gerência, né? Às vezes eu vejo o Gabriel falando e eu falo, gente, eu queria ter falado isso. Porque, assim, é muito... É verdadeiro, autêntico. E eu acho que as pessoas se identificaram com isso. A gente estava precisando desse tipo de jornalismo. E, assim, Graça, tem uma outra coisa que é importantíssima todo mundo lembrar, que, assim, a gente tem a tendência de olhar para a coisa ruim, a coisa negativa, o comentário ruim. Só que o comentário positivo é tão bacana. Sim, ninguém dá essa E às vezes ele está escondido bacana dentro do seu inbox. Ele está escondido e tem alguém ali manifestando e entendendo. Então você tem que se pegar nessas pessoas. Não é no like, no dislike, no xingamento. E aí, quando a gente começou a entender que era um xingamento muito de gogó, foi quando a gente cria o comentários de quinta dentro do Instagram, que é a gente comentando os nossos haters, entendeu? Porque é tipo, cara, a gente não está levando vocês a sério. E é um comentário de uma pessoa que está aproveitando uma tela, está se escondendo atrás de uma tela para poder... E não é só isso, é gente que destilar. Vê um corte, aprende a ver o todo. Eu tô nessa assim, pegada agora. Vamos aprender a ter o letramento digital, a alfabetização digital. As pessoas, às vezes, comentam ou respondem ou agridem antes de ver o vídeo todo, antes de escutar o final da frase. Nossa, sempre. É surreal. É desesperador, eu diria, assim, entendeu? É angustiante. Que aí, daí que você vê de onde que está vindo esse pensamento bitolado de tanta gente na sociedade, Por que entendeu? a gente está do jeito que a gente está? Falta de ouvir. Tá, escutei em 1 minuto. Deixa eu ir lá ver o corte. Porque o corte é isso, ele é um gancho, ele é o hook para você ir para o conteúdo. E eu tô nessa missão de fazer as pessoas entenderem isso. Se discordou disso, vai lá ouvir para ver se eu não falei também a sua opinião lá no trecho inteiro. Pois é. Corre lá para ouvir também. É tão importante, sabe? Agora, bom, esse canal aqui, a gente fala muito sobre os temas do universo feminino. A mulher existe, né? As mulheres, por si só, já assumem vários papéis. Então, assim, existe a Cecília mulher, a Cecília mãe da Duda, criança mais maravilhosa desse planeta. Duda é fofa demais. Existe a Cecília
que está ligada nas coisas do lar. Existe a Cecília empreendedora, essa empreendedora do digital. E aí organiza esse tempo como? Não organiza. Simples assim, né? Não. Olha, a gente acabou de se mudar lá em casa. Foi a mudança 9 andares para cima no mesmo prédio. Foi essa a única diferença. E eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho de organizar a minha vida. É impressionante como a gente ganha tempo quando as coisas estão organizadas. Sim, mas uma pessoa que é organizada, ninguém sabe, mas é uma pessoa preguiçosa. É sério, é sério. Por quê? Porque ela já sabe onde pega a coisa, ela já sabe as onde coisas. acha. É uma pessoa, pode ser preguiçosa, mas é uma pessoa profundamente prática. Mas eu falo preguiçosa no bom sentido, total, tá? exatamente. Porque Ela não tem que procurar, às vezes, ela não precisa ter essa demanda mental de esse pensar desgaste. tudo fica mais fácil, tudo. E eu vi isso ontem com clareza na minha casa, assim. Eu acho que ontem eu fiz muito mais coisa do que eu geralmente fazia durante um dia, mas como tudo tinha um lugar, eu fiz tudo muito rápido. Eu fiz tudo muito fácil. Eu falei, putz, cara, eu não posso perder isso. Então, assim, a ideia de equilíbrio é uma... Ai, tem que ser equilibrado. Não vai ser equilibrado. Não, gente, olha, equilibrar os pratos não rola. Um vai cair, é um fato. Não. Eu estou tentando quebrar o menor número de pratos possível. Exatamente. Ou seja, se eu conseguir tirar um aqui, jogar no chão aqui e não deixar ele quebrar, ele não precisa estar rodando, ele vai estar parado, mas ele não quebrou. Eu acho que essa que é a minha ideia. Então, Rola culpa. O tempo inteiro. E Eu falo que exaustão. culpa é substantivo feminino, não é à toa, né? Porque a gente se culpa a por tudo. Culpa, o tempo inteiro. Eu não estou dando atenção pro meu marido, não estou dando atenção para minha filha, minha casa tá uma zona, já aconteceu. Eu não tô cuidando de mim, chorar. a minha saúde tá um trapo, e aí vai tudo embora. Entendeu? E aí eu não estou dormindo, mas aí não vale a pena dormir, porque eu quero acordar cedo para fazer ginástica. Mas aí, se eu faço a ginástica, eu me senti culpada, porque eu deveria ter acordado mais cedo, era para trabalhar e não para fazer a ginástica. Então, assim, não. Os amigos estão de lado, os pais estão de lado, vai ficando todo mundo de lado. Eu, neste momento, o setor da minha vida que está absolutamente desequilibrado é dar atenção às pessoas. Eu não estou conseguindo. Então, assim, ou dou atenção nesse momento para as pessoas da minha casa, atingidas diretamente pela minha vida, Renato e Duda, e o meu trabalho, ou eu dou atenção para todas as outras pessoas da minha vida. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. É isso. E, assim, quem quiser entender bem, quem não quiser entender, amém. Mas você sabe que eu acho que agora é o momento que está todo mundo percebendo isso e deixando não só de julgar, porque as próprias mulheres se julgavam às vezes, né? O tempo inteiro. E assumindo a chance que eu não dou conta e está tudo bem, Não dou, assim. E acontece. Acontece, e se não deu para malhar, tudo bem, e se não deu para entregar da melhor forma no trabalho, também tudo Entender bem. que aquele dia também não tô afim de fazer porra nenhuma, tá tudo certo. A minha vizinha mandou, nossa, tem dia que é noite. Eu falei, não, tem dia que é uma madrugada bêbada e drogada. Não é nem noite, tem dia que é desesperador, entendeu? E que é isso. E que é isso. E na hora que você conseguir ajustar de um lado, você vai deixar um pouquinho de lado e vai tentar ajustar do outro. Não tem jeito. Essa noção. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu consigo organizar tudo. Mentira. Não vai conseguir. E é mentira. É Pode mentira. saber que tem algum lado também. Não, se ela equilibrada. tiver toda equilibrada por dentro, ela está Ela está absolutamente uma barata desequilibrada. Eu tenho tonta. certeza. Assim, se alguém consegue, por favor, me escreve. Me conta como é que você faz, tendo marido, filhos, amigos, etc. Porque eu vou querer realmente te levar para a NASA para estudo. Dá a fórmula. Entendeu? Agora, Cecília, aqui, falando dessa coisa do empreendedorismo, empreendimento é todo Empreendimento é o Rivonews. Do empreendedorismo digital, para muita gente, é sinônimo de liberdade. Liberdade geográfica, financeira, de tempo, enfim. Mas a gente sabe que rola um percurso aí, uma jornada Eu nunca trabalhei longa. Pois é. Na prática, o que faz valer a pena, apesar dos perrengues que rolam? Eu vou voltar à minha analogia com criança. Com o que eu falo. A diferença para um filho é que o filho você não pode, ou pelo menos não deve, simplesmente abandonar quando algo não vai muito bem. E um produto, independentemente de qual que seja, se estiver dando muito errado, você tem a liberdade de pegar e abandonar e tchau. Entendeu? Essa é a diferença.
Para mim, o que vale é você ter... é você criar seu tempo, é você criar seu horário, é você colocar suas vontades. Tudo isso é muito legal, de fato. Só que isso também vai sendo lapidado com o tempo à medida que você vai entendendo que você tem que... Você depende de um anunciante, então você não vai poder falar tudo que você quer. Você depende de o ouvinte, que você também não vai poder falar tudo que você quer. Então, assim, tudo isso, o tempo também não é assim, porque você vai ter que encaixar seu tempo na vida de outras pessoas que vão estar colaborando para aquilo ali acontecer. Então, e tem uma hora que o bebezinho depende inteiramente de você, que é o seu projeto. Então, seu tempo não é tão livre e disponível assim. Então, você vai trabalhar assim no fim de semana, você vai trabalhar muito, você vai fazer... Então, tá. Até de madrugada. Tudo isso acaba sendo lapidado com o tempo. Agora, o que vale muito a pena nessa história toda para mim é você ter o orgulho de ver o seu filhote crescer bonito, forte, firme, inteligente, e as pessoas estarem na rua e falarem como o seu bebê é lindo, como ele é legal... Mãe orgulhosa, né? Já. Exatamente. Assim, eu faço muito analogia com o ser mãe nesse sentido, porque por mais que você ache que está dando tudo errado, quando o seu filhote vai para casa do amiguinho e na hora de voltar a pessoa fala, cara, que menino educado, pode vir sempre aqui em casa. Eu falo, cara, muito bom. Aqui dentro tá cagado, mas olha como é que tá entregando bem para fora, entendeu? É exatamente o mesmo. Isso dá uma alegria que não existe, pelo menos nunca existiu no meu outro trabalho. Por mais que eu alcançasse passos e metas e chegasse lá, eu acho que nem se eu chegasse ao Jornal Nacional, que seria o topo da cadeia alimentar, eu seria tão feliz quanto ouvindo dos meus entrevistados. Eu nunca estive... E olha que eu já dei muito... ouvi do Dória. O Dória fez não sei quantas entrevistas... E deu não sei quantas entrevistas. Ele parou e falou, eu nunca fui num podcast tão bom na minha vida. Eu nunca fui num programa tão bom na minha vida. Gente, não tem preço, né? Gente, o Vilela, do Inteligência Limitada, que grava 9 entrevistas por dia, que já conversou com um monte de... Eu nunca tive um papo tão bom. Isso está ali registrado, gravado. Essas pessoas falaram isso pra gente. Não é da nossa cabeça. Não foi dito em off. É o filho tirando nota 10, ganhando medalha de ouro. Entendeu? Exatamente, entendeu? Não é a nota 10 na Patrícia Kogut, no jornal o Globo, que é do mesmo grupo. Não, é o reconhecimento das pessoas. É o reconhecimento dos atletas, entendeu? De grande performance que vem pra gente. E aí é uma delícia, é muito, muito, muito gostoso. E muita gente fica esperando, às vezes está tudo pronto, o filho está crescido, inteligente, tirando nota 10, né? Assim, muito achando que precisa estar com tudo pronto, tudo perfeito para poder começar. Para quem tem esse receio, o que você diria? Não. É exatamente isso. Você vai formar o seu produto, o seu projeto, enquanto ele estiver crescendo. Você depende... No processo. Você depende do retorno das pessoas, do retorno das mídias, do retorno do que quer que seja, para você saber o que você vai fazer. Então, a gente já lançou uma coisa no Spotify que não deu certo, a gente tirou. A gente fez um quadro que não deu certo, a gente tirou. Esse quadro aqui, a gente sabe que é uma coisa dispensável dentro do programa. O tempo está apertado? Tira. Então, você vai entender isso com a coisa rodando. Isso vale para qualquer tipo... não é digital, não a próxima entrevistada aqui é uma médica. Então, assim, tem um consultório. Eu estou vendo que não está funcionando essa secretária, você só vai descobrir na hora que a coisa estiver rolando. Exatamente. Eu não posso fazer minha agenda, então eu tenho que contratar alguém. Você só vai entender com o boneco andando. Parado, não adianta. Vou esperar a condição certa de temperatura e pressão. Não vai rolar. Não vai, a coisa não vai adiante. E durante esse processo todo, teve algum momento que você pensou assim, o que eu fui fazer da minha vida? Onde é que eu fui amarrar minha égua? Por enquanto, não. Não mesmo. Assim, para mim, não existe outro caminho. E eu falo, se hoje o Rivonews acabar, não der certo, esse projeto acabar, eu não volto para uma redação de telejornalismo. Eu não volto mais. Eu falo, sei lá, eu vou vender brigadeiro, Antes eu falava assim, eu vou ser garçonete do Outback, mas aí também eu vou estar debaixo de um regime CLT que eu não estou com paciência. Então, eu vou seguir empreender. Assim, eu não volto para o CLT.
Não é que o CLT seja ruim. O CLT funciona Pra para muita você, gente. perfil, Pra mim, né? Não O é. perfil. Não é. Eu entendi que eu nunca vou ter realização suficiente, vou ser feliz o suficiente ainda obedecendo alguém, assim. Atualmente, a minha clientela é que manda em mim, não é um patrão. Não é alguém A dizendo. gente sempre tem alguém ali, mas assim, você tem o seu negócio, óbvio que depende. Eu faço a regência da minha orquestra, entendeu? isso. Assim, os aplausos vão me dar a medida se a música é boa ou não, mas quem está regendo sou eu, Mas entendeu? eu acho que aí a gente tem que experimentar, né? Tanta gente Tem que tem tanto experimentar. medo de ficar. Eu vou falar por mim. Eu fui CLT muito tempo e eu achava que eu não daria conta de andar com as minhas próprias pernas. Hoje eu penso, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. E podia não ter dado certo e eu voltado e estava tudo bem também. Muita gente não acredita, muita gente tem medo, muita gente duvida. As pessoas duvidam muito Não, delas. muitas Essa têm coisa o da valor autoconfiança. de segurança também. E a gente nunca está seguro, esse é o ponto. E é muito engraçado que isso é outra coisa que eu joguei para o universo sem saber, assim. Eu falava, eu não quero chegar aos 40 anos fazendo a mesma coisa que eu faço na TV. Mas o que você vai fazer, Cília? Eu não faço a menor ideia, mas com 40 anos eu Qualquer não coisa menos quero isso. estar... Gente, foi com 40. Foi exatamente com 40. Mas as universo palavras, ouve. as O palavras universo ouve. têm Não, força. tem uma força que as pessoas não imaginam o tamanho da força que tem. Foi com 40. Eu fazia 40 em 2024, em 2023 tudo mudou. Então, assim, é isso. E tem algum conselho que você daria para quem está pensando em empreender no digital? Estuda e pensa bem. E não desiste. E estuda. E pensa bem e não desiste. Esse é o curso. Porque estuda, vê se é para você. Você vai dar conta? Pensa bem põe em prática, analisa. Não fica só no projeto. Faz. Vai fazendo. Faz uma coisa. Testa. Tal. E não desiste. Aí, daqui a pouco, você vai estudar mais um pouco, porque você vai descobrir uma coisa nova. E daí você vai testar, você vai pensar bem e não desiste. Se você sabe que esse é o caminho para você. Agora, viu na primeira experiência? Ai, não curto muito. Tenta mais uma vez. Não é para mim, me dá angústia, me faz mal. Volta pro que te faz bem. Volta 3 casas e Porque joga o dado de você pode novo. empreender dentro da sua empresa. Entendeu? Você pode empreender no sentido de criar tal, mas tem gente que precisa desse guarda-chuva. Tem gente. Cada Sim. pessoa é uma pessoa. Eu também sou mais solta. Não isso. gosto de ficar muito presa, não. Cecília, passou muito rápido. Passou muito rápido. Ai, Muito bom. gente, olha, Parabéns, viu, muito meninas? obrigada por nessa correria do teu tempo. Carapuça enterrou aqui ter algumas vezes. aceitado. Vou continuar a insistir, tentar. Isso. E assim, a premissa de vocês é muito boa, né? Que é isso, o nosso papo. Vocês podem conversar sobre o que vocês quiserem, com quem vocês quiserem. Vocês são donas do negócio de vocês. Não importa que está dando 20, 30 mil ou 46 mil views. O importante é vocês estarem felizes fazendo isso aqui. E Ai, a saber gente entregar se o diverte conteúdo. demais, né? Muito. Nossa, É muito isso. bom. A gente se Conhecer diverte gente muito. atrás. Bom É demais. isso, obrigada. Obrigada a Bom. vocês. Gente, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Obrigada. Beijo. Beijo. O nosso papo A gente inventa.